Opinião Livre, a gente tem o imenso prazer de voltar a conversar agora com o presidente da Celulose Rio-Grandense, Walter Lídio Nunes. Aliás, também conselheiro do IBA, né, recentemente apresentado aqui para a imprensa, vice-presidente também do Simpasul e da AG Flor. Comentava com a presidente Elizabeth, presidente Walter Lídio, como nós recebemos uma aula aqui, né, e como nós temos realmente informações ainda insípidas, né, no mercado e a importância que tem esse setor, né? E o Rio Grande do Sul tem uma participação espetacular nesse contexto, né? Na sua avaliação, qual é a importância de nós termos essa associação congregando tantas outras, né, e com essa representatividade? Um prazer falar com o senhor novamente. Bom, prazer estar aqui com vocês. Essa associação é muito importante, primeiro, se eu contextualizar a sociedade moderna, que nós vivemos uma democracia, né, representativa, mas com componentes cada vez mais fortes de participação. O diálogo social é algo necessário para se viabilizar soluções que interessam a sociedade. Isso vale sobre todos os aspectos que se considerem, aspectos econômicos, sociais, políticos, etc. Essa tem sido, aliás, uma tônica da sua administração, né? A gente vem acompanhando o seu trabalho na Celulose, esse tem sido um vetor importantíssimo, né? Porque eu acho que não existe mais outro caminho a não ser esse, não é uma questão de vivenciar a sociedade que está aí e compreendê-la. Então o IBA, ele se coloca como um setor integrador de toda essa indústria extremamente expressiva, que responde por mais de 5% do PIB brasileiro, de uma forma articulada para poder ter esse diálogo, seja para buscar mecanismos que o desenvolvam ainda mais, e tem um potencial enorme. O Brasil é um dos países no mundo que tem mais potencial para esse setor, como também buscar apresentar oportunidades, em suma, participar junto com todas as entidades da sociedade, sejam públicas ou privadas, para intensificar soluções que interessam ao setor e interessam à sociedade. Maravilha. E a gente tem dados interessantíssimos, além dos números serem muito expressivos, né, presidente, na questão do emprego, na questão do número de exportações, né, 3% do valor total das exportações brasileiras passam por esse setor. Agora, lá vamos nós esbarrar de novo em leis que engessam o setor e numa carga tributária que, como sempre, incomoda, né, presidente? Nós ouvimos falar aqui sobre essa questão das terras estrangeiras, né? Como é que o Rio Grande do Sul está lidando com isso? Qual seria, na sua avaliação, uma saída para esse impasse? Bom, o Rio Grande do Sul está, obviamente, subordinado a essas legislações que são federais, e, obviamente, isso afeta o desenvolvimento do Rio Grande, assim como afeta o desenvolvimento do Brasil. Uma questão é a burocracia como um todo. Isso hoje é um grande impedimento às pessoas que fazem as coisas sérias. Essa cria uma grande economia, que eu falo, que é a indústria da facilidade, é o despachante facilitador, tá? Então, essa intensificação, o que se nota não é a tendência em reduzir, se nota sempre uma tendência de intensificar legislações restritivas que são inócuas, eu diria, beiram, me perdoam a palavra, a idiotice. Perniciosas, né? Perniciosas, que travam o desenvolvimento da sociedade. E nesse contexto existe várias coisas a ser feitas. A carga tributária, o sistema tributário do Brasil, reconhecidamente no mundo, é o mais complexo que existe. Coisas que em outros países, os tributos é uma atividade extremamente simples. No Brasil é uma atividade extremamente complexa. A distribuição também dos recursos recolhidos também em suma, é anacrônica, ela não é feita de acordo com o que interessa à sociedade e ao indivíduo em última análise. E questão da terra de estrangeiro, essa legislação, uma discussão aí que o Brasil precisa ter para criar alguma saída
para o uso desse ativo estratégico que é terra, de forma a ter uma solução que interessa, que possa atrair empreendimentos que interessam ao país e que interessam o desenvolvimento do país. Eu não sou a favor que abra-se simplesmente as terras brasileiras para qualquer um vir aqui fazer o que quer, mas para empresas brasileiras, portanto sujeito a qualquer canetaço da lei brasileira, de capital estrangeiro, que tenham projetos com valor econômico agregado ao uso da base fundiária. E estabelecidas no país há mais de 80 anos, muitas delas. Com história nesse país, muitas trouxeram até a sua sede mundial para esse país, tenham possibilidade de fazer. E se cria restrição àqueles projetos que não interessam o país. E tem que se acrescentar nisso. Nosso país não tem capacidade de poupança interna que permita desenvolvimento, e uma coisa é fundamental e inegável: esse país não se desenvolve, não crescerá a taxas dignas, eu vou dizer assim, sem capital estrangeiro. Maravilha. Presidente, bom, estamos aqui no horário do almoço, foi um prazer participar aqui dessa apresentação com todas essas informações, e deixando um abraço do Diego Casagrande, e obrigada por nos receber. Não, sempre é um prazer estar com vocês, e um abraço do Diego. Opinião Livre, nós estamos acompanhando hoje uma apresentação que foi feita aqui numa coletiva de imprensa, aqui em Porto Alegre, para a apresentação da indústria brasileira de árvores, o IBA. E eu tenho o prazer de conversar agora com a presidente executiva, que é a Elizabeth Carvalhais, e nós comentávamos, né, Elizabeth, antes de gravar, que nós como jornalistas somos generalistas, né? E hoje nós tivemos aqui uma verdadeira aula, né, ao te ouvir, porque na verdade essa é uma nova associação que reúne outras tantas, né, que tinham várias atribuições importantes no setor, e que agora vocês congregam no lançamento, né, pelo menos para a imprensa, do IBA. Vamos começar tentando contar para o nosso telespectador aqui um pouquinho do que vocês apresentaram aqui e o quão desinformados, na verdade, nós somos sobre o setor, né? Prazer te receber. Obrigada. A IBA é uma associação, a mais nova associação do país nesse momento. Nós reunimos 4 outras associações, e a motivação para essa união, na realidade, foi partir de todo o pinus e o eucalipto plantado. Então, há várias indústrias que utilizam essas madeiras, e o que nós fizemos foi reunir a base florestal e, por consequência, a indústria. Então, o Brasil possui 7 milhões de hectares entre pinos e eucaliptos plantados. Essa madeira destina-se a fazer celulose, a fazer papel, fazer painéis de madeira, todo mundo tem madeira em casa de alguma maneira, fazer pisos laminados. Essa madeira faz carvão vegetal para essas chamadas florestas energéticas, usado em energia e na siderurgia também. Então, era razoável unificar essas florestas do ponto de vista legal, porque para uso político, para discussão da política pública, para apresentação internacional, e da mesma forma essas indústrias. O Brasil é muito proeminente. O Brasil hoje é o primeiro país do mundo em engenharia genética arbórea. Portanto, o Brasil tem aí a celulose mais qualificada, o papel mais qualificado, painéis de madeira laminados, e trazer isso para uma nova associação, número 1, nos permite trabalhar, que essa, aliás, é a nossa maior tarefa, trabalhar melhor pela competitividade dos nossos associados, para que o investidor brasileiro tenha sempre melhores condições de investir e produzir para o mercado interno. Então, nós negociamos continuamente políticas com o governo federal e também no ambiente internacional. Quer dizer, o Brasil hoje é reconhecido internacionalmente pela capacitação florestal. O Brasil hoje tem a maior produtividade do mundo em madeira. Falamos de pinos e eucaliptos, né? Só para o público entender. Falamos de pinos e eucaliptos. Nessa região do mundo, então, estamos no Rio Grande do Sul, toda a região
partir de São Paulo para baixo, há muitos e muitos pinos. Pinos é uma fibra longa, é uma fibra mais forte, que pode fazer papelão, caixas, embalagens, e o eucalipto é uma fibra mais curta, então se destina a papéis mais finos, a toda a área de imprimir e escrever, mas também faz aí caixinhas de fármacos e tudo isso. Mas essa hoje é uma indústria, para que o consumidor conheça, esse setor está entre os 5 mais importantes do Brasil. É um setor que fatura por ano 60 bilhões de reais. Nós temos 3% de renda de PIB, né, Elizabeth? Foi um dos dados. Os dados são muito significativos. Nós representamos 6% do PIB industrial. Isso é muito alto, é muito significativo. Não só no faturamento que nós temos, mas na qualidade do produto que temos, que é o melhor manejo florestal do mundo. Então, os nossos 3% de exportações do país, né? 3% de exportações. Nós exportamos atualmente 9 bilhões, mais ou menos. É significativo dentro da balança comercial. O Brasil exporta 90% da celulose. Os mercados emergentes, como China, também a Europa Central, embora esteja sofrendo muito com a crise, Estados Unidos, nós temos a nossa exportação bastante pulverizada, mas os países emergentes usam muito a celulose brasileira para fazer toda a sorte de papéis sanitários, guardanapos de papel, papel higiênico, fraldas de bebê, e esse consumo tem aumentado cada vez mais. Então, nós somos grandes exportadores, trabalhamos fortemente na área internacional, exportamos muito do papel para a América Latina, temos a indústria de painéis de madeira e laminados de madeira, também com exportações, mas uma indústria bastante voltada ao mercado doméstico. Eu acho que os valores dessa indústria estão, por exemplo, no fato de ser uma indústria inteiramente reciclável. Hoje, o que é que se precisa? Você precisa de alternativas para os combustíveis fósseis. Exatamente aí que eu queria chegar, que eu achei muito interessante da tua explanação, na verdade, Elizabeth, que foi a questão da desinformação, né? Nós temos uma desinformação, a sociedade tem uma desinformação, pelo que a gente pôde perceber. Para cada, um dado importantíssimo que tu trouxeste para a gente, para cada hectare plantado, que eu queria que tu falasse para os nossos telespectadores, nós temos preservado, né, e recolocado, na verdade, na natureza, né? E outros dados interessantes em relação à própria reciclagem, ao uso, não uso de combustível fóssil, enfim. Queria que tu sintetizasse essa questão da sustentabilidade. Bom, em termos de sustentabilidade, de fato, nós somos referência mundial, porque o setor, a natureza do setor é inteiramente renovável e reciclável. Além disso, todas as nossas florestas são certificadas, isso é bastante importante. E qual é a grande tarefa do século XXI? O século XXI precisa achar alternativas para o uso do combustível fóssil. Então, nós temos a convicção de que a madeira pode suprir quase tudo que faz a utilização de fósseis nas residências através dos painéis de madeira. Já falamos do uso de papel e celulose. Como o Brasil tem a maior expertise do mundo em engenharia genética arbórea e no manejo florestal, o investidor brasileiro vai se dedicar na próxima década, nas próximas 2 décadas, a entrar em, nós chamamos de múltiplos usos da madeira. Quer dizer, o que é que o investidor brasileiro deseja? Deseja que o Brasil venha a ser reconhecido no médio prazo como a maior expertise do planeta em
utilização da madeira. E como agricultura, esse é um ponto extremamente importante. Não existe no planeta uma segunda agricultura que preserve 1 hectare quando planta 1 hectare. Então nós pegamos florestas naturais também degradadas, elas não estavam lá, foram degradadas. Então também as florestas naturais são recuperadas, grande parte delas são certificadas. Nós costumamos dizer que plantar papel serve enormemente para recuperar as áreas degradadas ilegalmente das florestas brasileiras, porque nós estamos trazendo sempre novas florestas naturais ao lado dos hectares plantados. Maravilha. Bom, Elizabeth Carvalhais, presidente executiva, então, da indústria brasileira de árvores. Nessa apresentação a gente teria muito mais o que falar, né? E a imprensa, os convidados estão sendo recebidos aqui no almoço, e a gente quer te agradecer pelas informações e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, muito obrigada. Temos grandes desafios como a mais nova associação e vamos trabalhar para cumpri-los. Seja bem-vinda essa associação. Obrigada. Muito bem, nós continuamos acompanhando aqui a apresentação, né, da apresentação para a imprensa, uma apresentação e um lançamento aqui no Rio Grande do Sul do IBA, a Indústria Brasileira de Árvores, e eu tenho o prazer de conversar agora com Walter Rude Christmann, que é o presidente do Simpasul, que aliás completa 70 anos nesse ano de 2014. Começar pela importância, né, Rude, de termos uma associação que agrega todo esse setor, do qual o Rio Grande do Sul é muito importante nesse setor. Bom, eu diria que para nós o lançamento, a criação do IBA, digamos, dessa associação, é um fator muito relevante e importante em função da nossa característica do nosso estado. É um estado que, independente só da produção de papel e celulose, também tem um dos grandes polos moveleiros do estado e sempre teve uma cultura madeireira muito grande. Então é muito importante que se trabalhe o contexto de florestas plantadas, uma indústria de árvores, na ideia de produzir uma árvore de multiuso, que ela seja não somente usada para um setor individualmente, e que se pense, mas usar uma árvore como extrair tudo que ela é possível de produzir, num contexto de sustentabilidade maior. Bom, sustentabilidade que, aliás, é das grandes tônicas do setor, né? Qual é o papel da Simpasul nesse quesito sustentabilidade, né? No momento que nós temos uma demanda que não é só nossa, é uma demanda mundial. O nosso estado está vivendo um momento único, que é a implantação do projeto da celulose rio-grandense. É um projeto que é voltado para o mercado externo, na sua grande maioria, mas que de qualquer forma deixa o estado apto a crescer na área de produção de papel. É só uma questão de permitir que o investidor venha ao estado. Nós temos algumas questões ainda quanto a terras que o estrangeiro não pode investir, uma vez que a gente imagina que infelizmente o brasileiro não tem poupança para fazer investimento. Então nós temos que contar com investidores de fora do país, seja na área de chapas, de MDF, coisa assim. Então eu acho que, de qualquer sorte, nós já fomos sondados por setores, empresas de fora, que já vieram olhar sobre o lado de instalação aqui. O estado tem a vocação para plantar floresta, tem área, tem sol, tem tudo, tem expertise, inclusive, em eucalipto, em pinos. Nós somos um dos primeiros a plantar pinos no país, entendeu? Então, acho que nós temos bastante expertise e isso pode ser utilizado nesse contexto. Maravilha. Obrigada, então. Obrigada por nos atender na Opinião Livre. Muito obrigado.